Agora, podemos ver que tudo o que Deus tem feito desde o dia de Pentecoste em diante, tudo o tem realizado em sua igreja. Toda a obra de Cristo é na sua igreja, e tudo o que Ele faz no céu se reflete na sua igreja. Ele faz intercessão no céu e se reflete aqui como pessoas vindo aos pés de Cristo e sendo lavados com o sangue de Cristo, sendo batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. O chamado que é feito aqui e as pessoas vindo é o que está acontecendo no céu. Cristo chamando, e aqui se cumprindo todo o programa de Cristo. Portanto, a mensagem em cada era, a mensagem de Cristo em cada era, foi a mensagem do céu. Desde o lugar santíssimo do céu, Cristo chamando e juntando seus filhos na sua igreja, de era em era. Através do seu Espírito Santo, Ele coloca na sua igreja as pessoas. Através de um Espírito, vejam vocês, somos colocados em um só corpo místico de crentes que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que todo o programa está se realizando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, as pessoas mais bem-aventuradas do planeta Terra são aqueles que pertenceram no passado à igreja de Jesus Cristo, e os mais bem-aventurados deste tempo, quem são? Nós, no corpo místico de Cristo, porque pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Pertencemos a um reino celestial que será materializado na terra, mas que atualmente está na fase espiritual, como quando Adão estava já no Jardim do Éden, mas que ainda Deus não tinha feito corpo de carne do pó da terra. Vejam, Adão estava nesta fase, também Cristo estava nesta fase espiritual. Não tinha nem Adão, nem Cristo um corpo de carne. Mas quando Deus lhe criou um corpo de carne do pó da terra a Adão, já foi então manifestado na terra como uma alma vivente em um corpo de carne. Mesmo que o corpo de carne é um corpo animal, vejam, precisava ser adotado, precisava chegar à adoção para ser transformado e então ser eterno. Mas, enquanto isso, porquanto não tinha pecado, podia continuar vivendo neste corpo. Era o corpo mais perfeito de todos os que Deus tinha criado, mas precisava da adoção. Estava numa etapa de prova. Portanto, Adão, nessa etapa de prova, ou subiria ao nível mais alto, ao nível da glorificação e imortalidade, ou desceria a um nível mais baixo, ao nível animal, mortal, corruptível, temporário. Ou seja, que este corpo poderia subir ao nível mais alto ou poderia descer. E desceu. Mas, através do segundo Adão, vejam vocês, ele foi adotado. Vejam vocês, o corpo de Jesus, porquanto não tinha pecado, não podia morrer. Mas, como era um corpo que tinha, que Jesus tinha que ser adotado,
depois que fosse adotado e fosse glorificado, já seria imortal. Mas, para se tornar mortal ou para morrer, tinha que ter pecado. E ele se fez pecado por nós, tomando nossos pecados. Mas, já no corpo glorificado, não pode morrer. Mas naquele corpo que ele teve, sim, podia morrer se tivesse pecado nele, como Adão. Adão não morreria se não pecasse contra Deus. Agora, em Adão estava Eva, ainda antes de Adão estar no corpo de carne, porque Deus fez a Adão macho e fêmea quando o fez na sexta dimensão. E, em seguida, quando fez aqui, fez o seu corpo aqui do pó da terra. Ainda no corpo físico, era macho e fêmea, aí estava Adão e Eva, no mesmo corpo. E, depois de Adão, Deus tirou do seu abdômen uma parte, uma costela, diz a Escritura. Vejam, Deus foi o primeiro médico cirurgião e anestesista também. Tudo em Deus. E daí tomou uma parte de Adão do corpo físico e formou um corpo físico feminino. E tomou da parte espiritual, tomou o espírito feminino e o colocou no corpo físico feminino. E se tornou a ajuda idônea para Adão, Eva, que não foi chamada Eva no começo, mas Isha, que significa varoa, porque do varão foi tomado. Portanto, Adão disse, isto é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, porque do varão foi tomado. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá, se juntará a ela, ou seja, a esposa à mulher, e serão o quê? Uma só carne. Em seguida, o segundo Adão também é varão e fêmea, macho e fêmea, quando aparece na terra. Essa é a diferença que há entre Cristo e os demais seres humanos no tempo em que Cristo apareceu na terra. Agora podemos ver que Jesus Cristo era um ser misterioso nos dias que ele apareceu na terra. Vejam aqui na página 58, parágrafo 508 do livro de citações. Todos devem ter este livro e quem não tiver deve consegui-lo. Diz, Deus não é uma mulher, Deus é um homem. E não há nada mais do que um verdadeiramente. Esse é um homem. Uma mulher é um produto secundário de um homem. Vem? Se vocês jamais abrissem o seu entendimento espiritual, veem vocês? Um homem, quando o homem primeiro veio sobre a terra, ele era as duas coisas, macho e fêmea, feminino e masculino, antes que ele chegasse a fazer o sexo. Vem? Um espírito feminino, o espírito mais baixo. Ele é quem é tímido. E então também há masculino, homem. Mas quando ele o fez e colocou em diferentes corpos e colocou em diferentes, a fim de reproduzir o mundo, ele trouxe o espírito feminino fora dele e colocou dele
uma costela do seu abdômen e fez uma fêmea, ou seja, fez uma mulher. Agora, vamos à página 146. Parágrafo 1299, onde diz: Deus nunca havia separado a noiva do noivo ainda. Assim que quando Deus olhou para baixo sobre o corpo de Cristo, Ele viu ambos, macho e fêmea. Tudo foi redimido neste corpo, vem? Eles são um. A mesma palavra falou do noivo. A mesma palavra falou do noivo. Fala e fala da noiva, vem? Onde estava a igreja do Senhor Jesus Cristo? Em Cristo. Onde estavam vocês e eu? Em Cristo. Portanto, se Cristo é eterno, nós também somos eternos. Mas temos que passar por esta dimensão terrena em corpos de carne para receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue, ser batizados em água em seu nome e receber o seu Espírito Santo e receber assim a adoção espiritual. Lembrem que da adoção depende que a pessoa entre a eternidade. Se não é adotado, não pode ser restaurado à eternidade. Portanto, viemos nesta forma, assim como Adão, vejam, estava num corpo, mas precisava da adoção. Cristo estava num corpo, mas precisava da adoção. E agora nós estamos nestes corpos, mas precisamos da adoção. Primeiro recebemos a adoção espiritual, que é o batismo do Espírito Santo, que transforma nossa vida e traz o novo nascimento e obtemos um corpo angelical, eterno, igual ao corpo angelical do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E já temos vida eterna, já fomos adotados espiritualmente, mas nos falta a adoção física. Sem essa adoção física, nem os santos das eras passadas, nem os apóstolos podem viver fisicamente eternamente. Por isso, tiveram que morrer na era que lhes correspondeu viver. E por isso é que, mesmo os crentes em Cristo morrem de era em era. E dos nossos, alguns morreram também e poderão morrer alguns mais da nossa era. Mas, quando recebermos a adoção física, até aí, chegou a morte física para os filhos de Deus. Portanto, aqueles que tivermos a bem-aventurança, privilégio e bênção de permanecer vivos e fiéis a Cristo, como vasos escolhidos e separados por Deus no seu templo espiritual, aqueles que permaneçamos vivos até o momento em que Cristo completar a sua igreja e assim separe todos os vasos do seu templo espiritual, os separe, os justifique, os santifique e os coloque em ação, os coloque em trabalho, trabalhando na sua igreja, vejam, aqueles que permanecermos vivos até que Cristo complete sua igreja, veremos a ressurreição de Cristo e dos santos que Cristo ressuscitará, e quando os virmos, nós seremos transformados. E agora depende tudo de que Cristo complete sua igreja, de que Cristo complete os vasos que Ele terá de separar para que sejam vasos no seu templo, sua igreja. E esses são todos os escolhidos de Deus, vasos de Deus separados, no templo espiritual de Cristo, para serviço a Deus, através de Cristo, nosso Salvador e sumo sacerdote,
do templo de Deus. Agora, quando se completar todos estes vasos no templo de Deus, pois terá se completado todo o trabalho da construção do templo espiritual de Cristo. E Cristo se levantará do trono do Pai, tomará o título do Pai, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Através das mensagens do reverendo William Branham, algumas pessoas pensam que os selos já foram abertos, que o livro dos 7 selos já foi aberto, mas não. Se refletiu, foi refletido o que será a tomada e a abertura deste livro. Por isso, o reverendo William Branham disse que quando Cristo completar a sua igreja e se levantar do trono do Pai, e então tomará o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e o abrirá no céu, e o trará à terra. Por isso, encontramos no livro dos selos que ele disse: isto ainda está no futuro. Assim será quando entrar até o último escolhido de Deus. E como ele podia dizer: hoje foi aberto o primeiro selo, amanhã será aberto o segundo, e assim por diante. Porque Deus está refletindo nele, através dele, o que Deus vai fazer mais para frente. Porque antes de Deus fazer algo, o reflete através dos seus profetas. E, sendo ele um profeta, Deus refletiu tudo o que ele vai fazer quando Cristo completar sua igreja. E então sai do trono de intercessão e deixa de ser intercessor e se converte no leão da tribo de Judá. Agora, isso é muito importante entendê-lo, porque se não entendermos isto, estaríamos todo o tempo confundidos, pensando uma coisa e pensando que um reflexo foi a realidade. Não. Um reflexo é um tipo e figura, é uma sombra do que Deus vai fazer mais para frente. Como nos profetas do Antigo Testamento, Deus refletiu Cristo. E quando João Batista esteve presente, ali estava se refletindo Cristo também. Foi o último dos profetas no qual se refletiu a primeira vinda de Cristo. Por tal motivo, vejam vocês, os outros profetas nos quais Cristo se refletiu, não encontramos que apareceram batizando as pessoas, mas em João Batista, porquanto se refletiu mais de perto tudo, aparece João Batista batizando. Por quê? Porque agora, quando vier o Messias, todos aqueles que crerão no Messias serão batizados também. Vem o simples que é tudo? Mas quando se refletiu em outros profetas, porquanto estavam mais longe, não se via essa parte que seria realizada. Por exemplo, quando você vê a sombra de algo ou de alguém que vem, por exemplo, você vê a sombra de um avião e você não vê nada mais do que uma sombra aí grande, e você vê que tem asas e assim por diante, mas não pode distinguir muitos detalhes. Mas quando está mais perto, já na sombra se vêem outros detalhes, e quando já chega, então pode ver toda a realidade do que estava sendo mostrado na sombra, no tipo e figura, o qual sempre é a sombra. Agora,
O que Deus estará fazendo neste tempo já foi refletido nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros. Portanto, qualquer pessoa, se não vigiar bem, poderão pensar que estará imitando São Paulo algum dos 7 anjos mensageiros, mas em que? No que foi tipo e figura lá, se converterá numa realidade aqui. Aquilo foi o tipo e figura e foi a realidade de cada era. E aqui será a realidade do nosso tempo, o que se refletiu em outras eras. Se observarmos no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento não fizeram uma separação clara da primeira e segunda vinda de Cristo. E a falavam como se fosse uma só. Por isso, estava esperando a vinda do Messias como um rei ali. Quando correspondia à primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Eles não compreendiam que entre Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, onde diz, e para proclamar, pregar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, aí estavam ao redor de 2000 anos de separação, uma brecha entre a vinda de Cristo pregando o ano da boa vontade, o ano aceitável do Senhor e, em seguida, a segunda vinda de Cristo na pregação do dia de vingança do nosso Deus. Mas, em seguida, Jesus esteve falando sobre essa separação quando falou sobre a vinda do Filho do Homem para o futuro. E o assinalou como aquilo que nem os anjos conheciam, falando sobre a vinda do Filho do Homem para o futuro, mas também falou da vinda do Filho do Homem para aquele tempo. E ele se identificou como o cumprimento da vinda do Filho do Homem para aquele tempo, que é a vinda do Messias na sua primeira vinda. Agora, encontramos que os apóstolos e os 7 anjos mensageiros falaram sobre a vinda do Senhor para este tempo final. E o que fez uma separação mais clara foi o reverendo William Branham, ainda mais clara do que a que São Paulo fez, mesmo que São Paulo a fez clara, mas em muitas ocasiões parece que é uma só. Agora não estou falando da primeira vinda e segunda vinda, estou falando da segunda e terceira vinda de Cristo. Que há uma terceira vinda de Cristo? E aí é onde muitas pessoas que não entendem este mistério, e muitos ministros podem se confundir e fazer uma mistura tal que estarão confundidos eles e suas congregações. Na página 2 do livro de citações, parágrafo 14, diz o reverendo William Branham: porque haverá um grupo eleito que viverá durante a era do milênio, e entrará e sairá com Cristo
por 1000 anos e subirão à glória com ele e regressarão outra vez. Quando a ressurreição dos maus ocorrer, então o milênio estabelecerá. Depois, aqui, pois, tem algo que não está claro, mas mais adiante vamos esclarecer. Depois que o milênio terminar, então Cristo subirá com a igreja e ao final de uns 1000 anos, ele regressará com a igreja. Cristo vem 3 vezes. Agora, aqui, vamos ter que dizer que depois da primeira vinda de Cristo, resta a Cristo 3 vezes vir. Vamos então ver este mistério. Agora, vamos usar o que ele disse aqui das 3 vindas de Cristo, mesmo que em seguida há outra a mais, que é a 4ª vinda de Cristo. Agora diz: Cristo vem 3 vezes. A primeira vez ele veio para redimir a sua igreja. Isso é correto? Isso foi quando? Quando Cristo veio como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário. A segunda vez, ele vem para receber a sua igreja. Isso é antes da grande tribulação. Isso é o que foi dito que o Espírito Santo... Vamos ler aqui. Na página 352 do livro dos selos, diz: e acontecerá que no tempo que o anticristo vier na sua plenitude, Deus também virá na sua plenitude para nos redimir, ou seja, para ressuscitar os mortos em Cristo e para transformar nós os que vivemos. Essa é a redenção do corpo, da qual fala Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 29. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba, na arca, Judas e Jesus, etc. E agora, este mistério aqui, Deus virá em sua plenitude para nos redimir. Isso é sua vinda à sua igreja, para redimir a sua igreja, para buscar a sua igreja. E sua vinda, vindo à sua igreja, é o segredo pelo qual houve silêncio no céu como que por meia hora. E esse segredo somente conhecerão quem? Aqueles que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 146, nos dá também muita luz sobre este mistério, diz, e ao mesmo tempo está falando da mesma coisa, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna num homem, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. É a vinda do Espírito Santo encarnado em um homem. Isso é isto mesmo. E acontecerá que, quando o anticristo vier na sua plenitude, o que é isso? Quando o diabo se encarnar no homem do pecado, no anticristo, Deus também virá na sua plenitude para nos redimir. Como virá na sua plenitude? Diz:
O Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E na página 134 do livro dos selos diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos se encarnar, aquele que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, lembre, ao mesmo tempo que Jesus chegou, também chegou o anticristo, Judas. Quando Cristo saiu desta terra, também Judas saiu. Em seguida, quando o Espírito Santo regressou, também regressou o anticristo. E agora, na página 131, primeiro parágrafo diz: e agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por isso é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Este mistério está para ser revelado nos trovões. Esse é o mistério que os trovões contêm e revelam à Igreja de Jesus Cristo. Preste atenção no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar esta igreja. Ou seja, que isto é antes da grande tribulação. É algo que tem que ser cumprido para a transformação de nós os que vivemos, para a mudança que tem que receber a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora, notem, ninguém entendia esse nome a não ser Ele mesmo. Portanto, Ele mesmo será quem entenderá esse nome. E estava vestido com uma roupa salpicada de sangue, seu nome é chamado o Verbo de Deus. A primeira vinda foi o Verbo encarnado. A vinda aqui será o Verbo encarnado outra vez. Seu nome é chamado Verbo de Deus, e os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, e da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as pessoas, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E nas suas vestes e na sua coxa está escrito este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Agora, vejamos a página 128, onde diz: agora os trovões, agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para ter esta grande fé de translação. Qualquer pessoa pode dizer que tem a fé para ser transformado e raptado. E isso somente pode ser verdade se escutado e tem a revelação dos 7 trovões, que é a revelação do 7º selo, e o 7º selo é a vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor. A vinda do Senhor antes da grande tribulação. E agora, vamos a outro lugar. Vamos ver qual é este outro lugar. É a página 104 e 105, onde diz:
Em seguida, vêm os 7 trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto. E eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderemos subir. Aí tem algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde está isto escrito. Portanto, isto está escrito aqui na palavra. Agora, o juízo de todos estes operadores de maldade através das eras, estes selos se abriram até agora, quando se abre o último selo. E agora, vamos ver um pouquinho mais o mistério dessa segunda vinda, que é antes da grande tribulação, e a terceira ao terminar a grande tribulação, que será quando regressarmos com Cristo, todos em cavalos brancos também, para o estabelecimento do reino milenial. Página 57 do livro dos selos diz: E veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Este livro selado com 7 selos, isso foi Apocalipse 5, versículo 1 ao 7. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Em que tempo é revelado? Este livro dos 7 selos? No tempo dos 7 trovões. Vem? E os 7 trovões falam suas vozes quando? Na vinda do Senhor. Portanto, os 7 selos e os 7 trovões foram refletidos através da voz de Cristo em Espírito Santo através do reverendo William Branham. Mas, mesmo com tudo isso, não foi a realidade da abertura do livro dos 7 selos, porque ainda está na destra de Deus até que entre até o último escolhido de Deus. Mas está se refletindo o que Cristo fará neste tempo final. Vamos ler ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim, porque diz assim: E vi outro anjo forte descer do céu cercado de uma nuvem e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, agora, a quem vem? Diz, ele agora vem diretamente aos judeus porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Lembram do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora preste bem atenção. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Agora, como é que Cristo vem por Israel e se revela a Israel e chama 144 mil hebreus através do anjo de Apocalipse 7 que vem com o selo do Deus vivo. Vem com o Espírito Santo. Nesse anjo que vem com o selo do Deus vivo, vem
o anjo forte que desce do céu, manifestado, para chamar e juntar 144.000 hebreus. Por isso vem pelos hebreus e também vem pela sua igreja. Vejam aqui. Por que vem pelos hebreus e também vem pela sua igreja? Isto é o mais simples que há. Mesmo que é o maior mistério que ninguém conhecia nem no céu nem na terra, diz na página 130, parágrafo 1164 do livro de citações. Lembrem que aqueles que estão vivos e ficarem não impedirão aqueles que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. A última trombeta, que é a sétima trombeta, e o último selo, que é a segunda vinda de Cristo, diz que é o quê? A última trombeta. Como o último selo será a vinda do Senhor. E na página 149 também nos fala disto. Diz, parágrafo 1333, lembre, aqueles que vivem não impedirão aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, só descansando até esse tempo. E agora, vejam a relação que há entre a sétima trombeta e o sétimo selo. E quem soa a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante? Vamos ver, página 128. Página 128 e 129. 128, parágrafo 1143 diz: debaixo da sétima trombeta é para Israel a mesma coisa que o sétimo selo foi para a igreja. É a mesma coisa. A mesma coisa que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. E aqui está em 64, no dia 19 do mês de julho de 1964. Vamos ver aqui. 19 de julho de 64 diz na mensagem Festa das Trombetas. Parágrafo 1144 do livro de citações diz: este sétimo selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, essa é a sua vinda. E agora, na página 129, parágrafo 1150 diz: agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Qual é o mistério da sétima trombeta? Moisés e Elias. Agora, vamos ver.
Parágrafo 458 e 459 do livro dos selos diz: então, entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essas pessoas que foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31, quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos o que nos fala aqui em Mateus 24:31. E enviará os seus anjos. Não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta, que é, quando Deus fala, se ouve o som de trombeta, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim, a voz de Deus, chamando para a batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta, e notem bem, mas no dia da voz do sétimo anjo soa a trombeta, mas nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta, mas no dia da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas, quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para levar um grupo de gente, e houve o som de uma só trombeta. Ou seja, que a sétima trombeta da sétima era, como a sexta trombeta da sexta era, essas são a trombeta, a voz de Cristo através de cada um dos 7 mensageiros. Mas agora, a sétima trombeta de Apocalipse 11 é a voz de Cristo através de Moisés e Elias, através das duas oliveiras. E, consequentemente, através daquele que tiver nele estes ministérios, que será o anjo que vem com o selo do Deus vivo, no qual o selo do Deus vivo, o Espírito Santo, estará operando os ministérios de Moisés e Elias. Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Isso disse o reverendo William Branham. Mas, vejam, pode ter em um profeta 2 ministérios e ainda 3 ministérios. Pode ter um ministério, um espírito ministerial, 2 espíritos ministeriais ou 3 espíritos ministeriais. E vamos deixar aí isso quietinho, porque aí há muito. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Sob qual trombeta é que os 7 selos são abertos? Vejam, sob essa 7ª trombeta. Mas foi refletido tudo através do reverendo William Branham sob a trombeta que ele soou. Mas a realidade estava para o futuro, porque ainda o livro dos selos não estava aberto. Portanto, tem que vir um ministério depois do ministério do 7º anjo da 7ª era para Cristo colocar sob este ministério a tomada e abertura dos 7 selos. E assim, a voz de Cristo estará clamando como quando um leão ruge. Vem que o ministério das 2 oliveiras estão relacionados com a obra que Cristo estará fazendo depois que se levantar do trono do Pai. Mas esses ministérios começam antes e depois, nestes ministérios e no instrumento onde estiverem estes ministérios, é que é feita a mudança de dispensação e se faz a mudança total de mensagem, mesmo que estarão as 2 mensagens neste instrumento e falarão estes mistérios das 2 mensagens, a mensagem da primeira vinda de Cristo e a mensagem da segunda vinda de Cristo.
E houve o som de uma só trombeta, e foram abertos os 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos desde os 4 ângulos da terra. E agora, vejam, onde está o chamado para os hebreus? Está na revelação real do livro dos 7 selos, quando Cristo o tomar e o abrir e o entregue a um homem, para que o coma, e então ele diz: importa que profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E em seguida, isso está em Apocalipse 10, e em seguida Apocalipse 11, o mistério das 2 oliveiras, vem? Agora, creio que lhes falei bastante deste mistério. Agora, tem coisas que eu ainda não posso falar porque estão muito ligadas ao 7º selo, muito ligadas ao mistério da segunda vinda de Cristo, correspondente ao tempo antes de começar a grande tribulação. Mas, já quando se completar a igreja, e Cristo se levantar do trono do Pai, tome o título de propriedade, o abra no céu e entregue a um homem que o comerá, já então o ministério deste homem passará a uma nova fase ou uma nova etapa e se cumprirá plenamente através dele a terceira etapa da qual falou o reverendo William Branham. Por isso, o reverendo William Branham, quando lhe dizem que se todos os ministros ou igreja terão grandes milagres ou maravilhas, ele disse não. O que vocês devem estar esperando é a vinda do Senhor. Os grandes milagres e maravilhas são sob Moisés e Elias. Vem? Então, os grandes milagres e maravilhas mostrados na visão da carpa são para quê? Para o ministério de quem? De Moisés e Elias. Mas isso vamos deixar quietinho, não vamos tocar muito disto, porque sob o ministério de Moisés e Elias, vejam, o que é a 7ª trombeta, que são Moisés e Elias, e o que é o 6º selo, que é Moisés e Elias, é o 7º selo para a igreja vinda do Senhor. Porque ele vem com os seus anjos e com grande voz de trombeta para chamar e juntar os seus escolhidos. Na página 59 também diz, do livro dos selos, quando os selos forem abertos e o mistério de Deus for revelado, em seguida ali desce o anjo mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora lembre, o 7º anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. E ele já se foi. Então, qual será o 7º anjo mensageiro que estará sobre a terra no tempo da segunda vinda de Cristo, com o livrinho aberto na sua mão, para entregá-lo a um homem para que o coma? No 7º anjo mensageiro da 7ª era, que refletiu o 7º mensageiro da 7ª dispensação. Porque no mensageiro de era se reflete um mensageiro maior dispensacional. E nesse será que Cristo virá manifestado em Espírito Santo, cumprindo todas as coisas que ele prometeu para este tempo final. E ainda com tudo isso, o anjo não será o Senhor Jesus Cristo, mas no anjo estará o Senhor Jesus Cristo, cumprindo o que ele prometeu para este tempo final.
E quando o adotar, então virá a adoção para todos os escolhidos de Deus e virá a mensagem para o povo hebreu também. Mas enquanto isso, não se preocupará por levar a mensagem ao povo hebreu. Não se preocupará até que seja adotado pelo Senhor.